Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Loures e hoje a gente está aqui no canal do Amigo Jesus e eu quero mostrar para vocês mais uma mensagem que eu fiz lá pro canal da Igreja Betânia Céu Azul. O nome é As Palavras de Deus. Então, daqui a pouco vai ter a mensagem para você. Eu quero lembrar você de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo e compartilhar para o maior número de pessoas possível para que essa mensagem chegue a eles também. Além disso, eu quero te convidar a curtir as nossas redes sociais que vão estar aqui embaixo, inclusive o nosso canal de quadrinhos, que é o Comics Review, onde a gente apresenta um monte de quadrinhos, séries, filmes cristãos e a gente reflete tanto sobre séries cristãs, produções da cultura pop cristãs, como também seculares. Então não deixa de dar uma conferida lá também, né? E não deixa também de estar adquirindo aqui Supermanos, como tá aqui no nosso cenário, que assim você ajuda o nosso canal. No mais, segue então a mensagem, que Deus abençoe vocês grandemente. Então, pessoal, vocês aí acompanharam, né, os nossos louvores, o nosso grupo de louvor cantando, e agora a gente vai para a parte da palavra de Deus. A gente aqui no canal está com uma série que foi pensada, né, que foi idealizada pelo nosso amado pastor Jefferson, que deu abertura semana passada aqui nessa série, e hoje eu estou com essa incumbência de continuar essa série que tem o nome de As Palavras de Deus, Lições que Edificam. Então, assim como foi no ano passado, que a gente teve a série, né, dos encontros com Jesus, hoje nós temos a série As Palavras de Deus, Lições que nos edificam. Então aí durante um bom tempo nós vamos estar falando sobre este tema, não só no culto online, mas também nos nossos cultos presenciais, e isso é muito interessante. E é um título que leva a gente a pensar, porque ele começa falando sobre as palavras de Deus, né? E onde que a gente começa a encontrar as palavras de Deus? O Jota na semana passada falou sobre Deus falar. E a gente encontra a palavra de Deus justamente na Bíblia, que nós, né, gostamos de chamar de a palavra de Deus. Ou seja, as palavras de Deus estão nas Sagradas Escrituras. Estão na Bíblia Sagrada. Se você quer saber como Deus pensa, se você quer saber aquilo que é da vontade de Deus e aquilo que Deus quer que a gente faça, é só ir na palavra de Deus, é só ir na Bíblia e pesquisar. É só ir na Bíblia e ler. É isso mesmo que a gente encontra, é lá que a gente encontra as palavras de Deus. E é muito interessante que esse título das Palavras de Deus, Lições que nos Edificam, linka com aquilo que a palavra de Deus ela faz. A palavra de Deus, nela nós encontramos as palavras de Deus, mas nós encontramos também diversas parábolas e histórias de diversas pessoas, personagens históricos. E dessas histórias, dessas palavras, dessas leis, dessas parábolas, nós podemos tirar lições para a nossa vida, né? E o que significa lição? O que é uma lição? Como entender o que é essa palavra? Lição, geralmente, é aquilo que você aprende logo após ouvir uma história, ou uma palestra, ou então depois de assistir um filme. Eu acho que muitos aqui já devem ter visto, por um exemplo, o desenho do He-Man, né? Que é um desenho aí um pouco jovem há mais tempo, que tinha no final do desenho os conselhos do Príncipe Adam, que ele falava com a gente o que ele aprendeu com o episódio, que era a lição do episódio, e o que era para os coleguinhas, para os amiguinhos fazer e não fazer, né? Ou seja, geralmente toda história tem a sua lição, né? Como por um exemplo, o tema de Vingadores Ultimato é sacrifício. E recentemente nós tivemos, né, a série da Wanda no Disney Plus, onde o tema era a superação do luto. Ou seja, a lição de uma história era a lição do sacrifício. Da outra, a lição era de superar seus problemas da vida. Então, lição é aquilo que você aprende, ou é basicamente o conselho
que uma história te passa ou que uma palestra te passa. Então, quando esse texto ou essa frase que o Jota pensou nos fala que as palavras de Deus nos trazem lições que nos edificam, é justamente isso. São coisas que a gente aprende da palavra de Deus que nos trazem edificação. E é muito interessante a gente pensar em edificação, porque muitas vezes nós pensamos que edificação tem a ver com se sentir bem. Muitas vezes, né, nós que somos cristãos, nós olhamos assim e falamos, nossa, eu fui naquele culto, aquele culto foi tão legal porque eu me senti tão edificado, porque eu me senti bem. Amém! Glória a Deus que você sentiu paz no culto, mas edificação na Bíblia não tem muito a ver com se sentir bem, mas edificação na Bíblia tem a ver com construção. Ou seja, você construir algo. Quando a Bíblia fala para a gente edificar uns aos outros, fala para a gente ser útil na vida dos outros com o intuito de construir algo na vida dos outros. Deixa eu te mostrar uma coisa muito interessante que tem a ver com a questão da edificação. Edificação, segundo a palavra de Deus, gente, é uma coisa muito interessante. Deixa eu dar um exemplo para vocês de edificação. Vamos supor que um homem que bate na sua esposa começa a ir numa igreja. E aí ele começa, né, a acompanhar os cultos, a ouvir da palavra de Deus. E aí em determinado momento, o pastor ele começa a ministrar sobre, por um exemplo, aquilo que a Bíblia fala que é sobre o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja. E aí, por aquilo que o pastor fala e pelo convencimento do Espírito Santo, né, o Espírito Santo começa a convencê-lo, ele começa a entender que aquilo que ele está fazendo com a esposa dele é errado, porque não representa Cristo. Então, a partir desse momento, acontece a edificação, que é o seguinte, é quando o Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus, constrói, né, edifica um pensamento, uma mentalidade em cumprir a palavra de Deus. E aí, por conta disso, esse homem, quando ele volta para casa, ele para de agredir a esposa. Consequentemente, a família dele fica melhor do que era antes, porque ele para de prejudicar a família e agora ele começa a trazer benefícios. Ele, então, começa a trazer um outro clima, uma outra vibe, né? Para uma outra realidade para a família dele. E a partir daí acontece a edificação. Por quê? Houve um pensamento construído através do ensino da palavra de Deus, do convencimento do Espírito Santo, que o mudou e o fez mudar de atitude e o fez pensar conforme a palavra de Deus manda, ou conforme a palavra de Deus direciona. Se você lembra que no último culto que eu estive aqui eu falei sobre arrependimento. Então isso é edificar, é você construir sobre o outro irmão coisas que vai fazer ele mudar e agir segundo a palavra de Deus e consequentemente fazer com que ele seja um ser humano melhor. Por isso eu quero falar sobre uma coisa muito interessante que a própria palavra de Deus diz, que está lá no livro de Timóteo, que tem tudo a ver com esse tema, que fala o seguinte, Timóteo 3, lá no verso 16, você pode acompanhar aí na tela, está escrito o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Aqui Paulo está escrevendo a Timóteo, né, e ele está dando diversos conselhos para Timóteo. Timóteo que estava prestes a liderar uma igreja na época. E então ele começa falando, toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, Paulo aqui ele já está falando sobre a escritura sagrada, sobre a Bíblia. Na época, né, eles ainda estavam escrevendo o Novo Testamento, mas todo o Velho Testamento já estava escrito. Inclusive, o Velho Testamento que nós temos na nossa Bíblia aqui sagrada era o mesmo da época de Jesus, os mesmos livros. E aí o que acontece é o seguinte, mas eles ainda estavam escrevendo o Novo Testamento.
E os livros até então que já existiam, eles já estavam vendo como um complemento ao Antigo Testamento. Então, Paulo ele fala o seguinte, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. Aqui ele já fala, a inspiração da escritura vem do próprio Deus. Ou seja, aqui está uma questão. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não se torna a palavra de Deus e nem contém apenas a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, né? A gente vê muita gente falando que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas quando se fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, essa pessoa está querendo dizer que ela não acredita na Bíblia como um todo, mas que muitas vezes ela acredita em partes. O problema de falar que a Bíblia contém a palavra de Deus é que você pode adaptar o discurso, né, ou aquilo que você acha que é correto ou não, na sua vida. E aí que está o problema, porque é aí que está essas interpretações que as pessoas começam a tirar coisas da palavra de Deus para fazer, né, a Bíblia ficar mais fofinha, mais bonitinha e tudo mais. Mas a Bíblia não é certo falar que a Bíblia só contém a palavra de Deus, mas o correto é falar que a Bíblia é a própria palavra de Deus, e nem falar que a Bíblia se torna. Porque se a Bíblia se torna, ela dá o sentido de que a gente pode usar ela para se tornar algo que ela não é, né? É igual, por um exemplo, alguma pessoa falar que um filme ele se torna a palavra de Deus também e tudo mais, que é uma coisa que não é verdadeira, ela não se torna, porque não é a gente que o faz, é uma coisa que ela é. Então Paulo está falando, toda a escritura é inspirada por Deus, isso revela que a palavra de Deus é a Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus. E isso é uma coisa muito interessante, por isso que ela é a nossa regra de fé. Por isso que é ela que define a nossa vida, porque ela é algo onde nós encontramos a vontade de Deus. O próprio Jesus falou que as escrituras testificam dele e que a gente considera que na escritura está a palavra de Deus. Jesus, ele falou isso, ou seja, que as escrituras testificam de mim. Vai estar passando essa referência aí na tela. Ou seja, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E por isso que é ela que define as coisas. Não é a gente que imputa significado à Bíblia, mas é a Bíblia que dá significado à nossa vida. E por isso que ele continua falando, e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Ou seja, a Bíblia ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Lembra que Jesus ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida? Jesus ele não disse que ele é um caminho, uma verdade e uma vida. Ou Jesus não disse que ele se torna a verdade. Pelo contrário, ele diz que é a verdade. Porque quando se fala que é uma verdade, é porque existem várias outras verdades, né? E quando se fala que se torna verdade, se torna verdade para a pessoa que quiser. Por isso que Jesus ele fala que ele é a verdade. Ele não é uma das verdades e nem se torna verdade, ele é verdade. Por isso que Paulo ele fala que é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, porque ela testifica do próprio Cristo. Por isso que é útil para ensinar o que é verdadeiro. Por isso que a igreja ela precisa ensinar da Bíblia. Ela precisa ensinar da palavra de Deus, né? Como o Jota falou na semana passada, Deus fala conosco, fala, mas ele fala de acordo com a palavra de Deus. Para a gente entender o que ele fala, a gente precisa ler e estudar esse livro aqui que já está bem arrebentado, meu, né, gente? Para falar a verdade, já está bem arrebentado. E aí você pode perguntar, Rafa, mas você não crê que Deus pode usar as pessoas para falar conosco? Eu creio, mas ele vai usar de acordo com isso daqui. A pessoa não vai falar nada que é contra esse livro, né? Se está falando algo que é divergente da Bíblia, então essa pessoa não está falando da Bíblia. E aí continue, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Olha que coisa interessante. Paulo aqui, ele está falando sobre a Bíblia, mas ele também está nos dando direções de como ensinar a Bíblia, de como pregar a palavra de Deus, de como falar da palavra de Deus. Ele fala que ela é para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ou seja, partindo do pressuposto de Paulo, a Escritura ela é inspirada por Deus. Por conta disso, ela ensina o que é verdadeiro.
E porque ela ensina que é verdadeiro, ela então mostra aquilo que está em ordem ou não. Por quê? Porque o crivo da Bíblia vai ser a verdade. E se a Bíblia não tiver se a nossa vida não tiver de acordo com a verdade, então a Bíblia vai nos fazer mudar. Por isso que é preciso pregar a palavra de Deus, e não só pregar a palavra de Deus. É preciso falar do que a Bíblia fala sobre todos os assuntos, mesmo que confronte as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia ela tem a capacidade de nos corrigir quando erramos e nos ensinar a fazer aquilo que é certo. Ou seja, se a gente quer que o mundo melhore, se a gente quer que as pessoas aprendam sobre Deus, e não só aprendam sobre Deus, mas que tomem atitudes que beneficiem umas às outras, a gente precisa ensinar da palavra de Deus. A gente precisa falar da palavra de Deus, porque ela, por estar pregando a verdade, é ela que nos mostra se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus ou não, nos corrige e nos mostra fazer o que é certo. E isso também é uma coisa que nas pregações deve ter. A gente deve ensinar a palavra de Deus, mostrar a verdade, né? Continuando aqui falando, mostrar aquilo que está em ordem e não nas nossas vidas e nas vidas das pessoas, para então haver uma correção e então mostrar para as pessoas para fazer o que é certo, né? Muitas vezes quando a gente vai ministrar, tem gente que só foca em falar aquilo que está errado, mas nunca ensina as pessoas a fazer da maneira certa. E aqui Paulo está falando sobre isso, mas para a gente saber disso, a gente precisa estudar. A gente precisa ler a palavra de Deus e entender aquilo que Deus fala através dela. E aí Paulo termina. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Ou seja, além dela nos corrigir e nos colocar no crivo da verdade, Deus ainda a usa para preparar a gente para realizar toda boa obra para Ele. Por isso que aqui está as palavras de Deus, que vai trazer lições, que vai nos edificar e automaticamente edificar as pessoas. Porque a edificação da palavra de Deus, ela constrói em nós pensamentos que nos fazem entender a vontade dEle e nos fazem tomar atitude de acordo com a vontade dEle. Então, quando saber que eu estou sendo edificado? Quando a minha mente está sendo mudada pela palavra de Deus e isso está reverberando nas minhas atitudes, ou seja, eu estou tomando atitudes que vão de acordo com a palavra de Deus. Por isso, edificação na igreja não é só se sentir bem, mas edificação é você mudar de pensamento e tomar a atitude correta concernente com a verdade, concernente com as palavras de Deus.